O governo federal publicou a portaria, como a gente vem dizendo aqui, que exige o cumprimento de quarentena para viajantes não vacinados. A decisão veio após a Anvisa recomendar que o país adotasse a exigência do comprovante da vacina. Em meio a esse impasse, São Paulo prometeu criar um passaporte da vacina no estado, caso o governo federal não adote a medida até o dia 15 de dezembro. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o advogado e médico sanitarista Daniel Dourado. Doutor, muito bom dia, obrigada por falar com a gente. Bom dia, Marcela, bom dia, Daniel, bom dia a todos que nos assistem. Doutor, vamos começar primeiro com essa polêmica aqui de São Paulo. O Estado pode exigir o passaporte da vacina em um aeroporto que é de administração federal? Bom, na verdade, essa declaração tem um sentido político, acho que os governadores estão fazendo pressão, mas é importante deixar claro o seguinte, os estados eles não têm essa competência é definida por lei, pela lei do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e a competência para fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras é federal, tem que ser assim, é da União. Então, ou seja, há uma portaria interministerial, ou seja, a União, o governo federal, exercendo a sua competência de criar regra, e quem tem que fiscalizar isso, né, no caso, quem faz fiscalização de fronteira. Nós estamos falando de Polícia Federal e Anvisa. Então, não vejo que instrumentos um governo estadual tem para interferir nisso. Então, acho que essa declaração é mais no sentido político, não há uma estrutura própria dos governos estaduais para interferir ou de fazer essa fiscalização diretamente nas fronteiras e nos aeroportos, não. Daniel, muito bom que você está ali dos dois lados, é advogado, é médico, até para a gente detalhar também agora com questão da portaria que foi publicada, vale a partir de sábado. Quem não tomou a vacina vai poder entrar no Brasil, mas tem que fazer a quarentena. De quem é a responsabilidade por fiscalizar essa quarentena de 5 dias, se está ou não sendo seguida? Pois é, a fiscalização na entrada da pessoa, ou seja, no desembarque no Brasil, nós estamos falando da entrada aérea, né? Porque é bom deixar claro que a portaria ela criou essa obrigação de vacina para a entrada no país pelo transporte aéreo, pelos aeroportos, que até então não estava sendo exigida a vacinação, agora é vacinação e o teste negativo. Na entrada, quem faz essa conferência, como eu falei, é a fiscalização federal, vai ser a Anvisa que vai fazer essa fiscalização na entrada. Acontece que a partir do momento que o cidadão entra, e há essa possibilidade aberta na portaria do cidadão não vacinado entrar no Brasil, em território nacional, ele vai ter que fazer uma quarentena no local de origem que ele próprio vai declarar, né? Então aí vai ficar a cargo das vigilâncias municipais, muito provavelmente com apoio dos estados, mas das vigilâncias estaduais e municipais. A portaria não detalha como isso vai ser feito, mas a única maneira em que isso pode ser feito é pela via da vigilância dos municípios, ou seja, faz parte também do sistema de vigilância sanitária, então essa conferência vai ter que ser feita de alguma maneira, ou se for criada alguma colaboração, eventualmente, dos técnicos da vigilância nacional. Mas, por enquanto, a gente não tem isso declarado, não. Elas têm estrutura para esse tipo de fiscalização, doutor? Pois é, a maioria dos municípios não tem, né? Por isso que eu digo com apoio das vigilâncias estaduais, né? Isso é uma situação completamente nova, né? As vigilâncias elas não têm estrutura, se for uma quantidade grande de pessoas, os municípios, vai ter que destacar um corpo técnico para ir lá nos locais fiscalizar aquelas pessoas, né? E depois de 5 dias, repetir o teste, ou seja, para quem não está vacinado, o que está previsto é repetir o teste após 5 dias, e aí sim, se esse teste der negativo, a pessoa fica liberada da quarentena, e se o teste der positivo, ela tem que cumprir a quarentena completa, aquela de 14 dias, que está prevista no plano de vigilância, né? Então, assim, a gente vai ver alguma dificuldade, isso vai depender muito da quantidade de pessoas. Se for número residual de pessoas entrando sem vacina, isso é possível ser assumido pela vigilância. Se não, isso vai criar sim uma dificuldade, vai precisar criar uma estrutura adicional para cuidar disso. Doutor, inclusive o Ministério da Saúde deve detalhar daqui a pouquinho essa portaria para a gente entender melhor como que isso vai funcionar na prática, mas é muito difícil você estabelecer, ainda mais aqui no Brasil, com as condições que a gente tem, esse tipo de medida, e na prática pode ser que isso seja só uma regra, mais uma regra daquelas que não vão ser cumpridas, ou seja, qualquer pessoa, vacinada ou não vacinada, pode entrar aqui no país? Pois é, existe um problema que na portaria, ela coloca que a exigência vai ser feita pela empresa aérea, o embarque da pessoa, nós estamos falando da aérea, né, ainda. E isso não pode ser feito, a vigilância ela não pode simplesmente terceirizar
para a empresa privada que vai fazer a fiscalização. Então vai ter que ter uma checagem também no desembarque, ou seja, o cidadão chegando no Brasil vai ter que conferir. Existe aí uma dificuldade também de não ter sido feita a diferenciação entre brasileiro e estrangeiro. Porque uma coisa é o brasileiro, não pode ter sua entrada impedida no território nacional, ele vai entrar, estando vacinado ou não, estando demonstrando ou não ali o seu status, e ele precisa ser acompanhado depois. Outra coisa é o estrangeiro deveria ter um tratamento diferente, como estava sendo feito até agora, né, para entrada terrestre. A recomendação da Anvisa é que as fronteiras continuassem fechadas para a entrada de estrangeiros pelas fronteiras terrestres. Essa portaria publicada hoje, ela igualou brasileiros e estrangeiros e a exigência agora em fronteira terrestre passa a ser de vacina ou, e não é diferente dos aeroportos, ou teste negativo. Isso é mais difícil ainda. Primeiro porque não tem estrutura de fiscalização nas fronteiras terrestres, e aí, igualando o estrangeiro, vai poder entrar pelas fronteiras terrestres pessoas, estrangeiros agora, que não estavam podendo entrar, não vacinados, desde que apresentem um teste negativo, mas a gente sabendo, e aí essa dificuldade de fiscalização é um dos motivos que a Anvisa alegou, né? Justamente por isso, é difícil fiscalizar pela fronteira terrestre. Não tem pessoal capacitado e estrutura para isso nos controles de fronteira terrestre. Então isso é um outro problema potencial aí também. Bom, diante de tudo isso, doutor, o senhor vê efetividade nessa portaria? Olha, alguma medida precisa ser adotada. Embora o governo tenha falado que não ia adotar nenhum tipo de passaporte de vacina, isso na verdade é o que tem sido chamado de passaporte de vacina, porque o nome é meio inadequado, né? É a exigência de vacinação na entrada pela via aérea, que é o que a Anvisa estava pedindo já desde aquela nota técnica que a gente tem discutido no mês passado. Então essa exigência precisa haver, né? E precisaria haver, de todo modo, alguma forma para o cidadão não vacinado, porque como eu falei, mesmo chegando não vacinado, sendo brasileiro, ele vai entrar. Não tem como, o Brasil não vai poder impedir a entrada de brasileiro. Então essa regra precisaria ser criada. Parece que a efetividade aí vai ficar na dependência da criação dessas estruturas de fiscalização, ou seja, é algo que já é um problema no Brasil, né? A gente já tem problema de rastreamento de contatos e de controle de pessoas que estão cumprindo quarentena das pessoas que estão no Brasil. Então é um problema que já existe e que ele só vai agora haver também no caso de entrada. Me parece que assim, a portaria, do ponto de vista do transporte aéreo, ela ajuda, ela criou uma camada a mais, né? Passa a ser exigido também o comprovante de vacinação. E como eu falei, em relação à entrada pelas fronteiras terrestres, acho que vai criar mais um problema aí. O ideal seria manter como estava, mantendo ainda os estrangeiros com limitação de entrada, pelo menos até a situação melhorar da pandemia. Daniel, doutor, a gente recebeu uma informação aqui que o secretário está falando, inclusive, com os jornalistas, o secretário Rodrigo Cruz, do Ministério da Saúde, e ele diz que o Ministério da Saúde pediu para ter posto de vacinação nos 3 aeroportos brasileiros com maior circulação de passageiros internacionais, Guarulhos, Galeão e Brasília. Ter o posto de vacinação e tomar a vacina na hora seria uma medida eficiente? Já que demora ali 2 semanas? Não, é melhor do que não ter. Ajudar, ajuda. A questão é que vai precisar ter de todo modo o acompanhamento daquela pessoa, porque a gente espera pelo menos até 2 semanas para ver a imunidade, né? Então, depois, tanto que na portaria ela prevê que tem que ter sido vacinado pelo menos 14 dias de diferença da última dose que a pessoa tomou. Então, na verdade, ela facilita, ou seja, ela cria uma possibilidade de vacinar, mas efetivamente não chega a resolver o problema, né? Vai continuar existindo essa necessidade de acompanhamento daquele não vacinado, independente de ter tomado a vacina ou de tomar na hora, né? E uma entrevista bastante esclarecedora, Daniel Dourado, advogado e médico sanitarista. Muito obrigado por conversar com a gente aqui no Live CNN. Volte sempre. Obrigado, é um prazer, um abraço a todos.